Olá! Hoje o SOS Educação vem falar sobre a escrita espelhada. Muitos pais da educação infantil estão acompanhando as aulas online e demonstram uma certa preocupação ao ver que a criança escreve letras e números espelhados. Então a gente está aqui para explicar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança na educação infantil. O primeiro aspecto da criança da educação infantil que a gente tem que observar é o aspecto físico, né? Eles ainda estão em fase de crescimento. Então, os próprios ossos dos dedos, né? Os ossos do corpo, a musculatura, ainda está em formação. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que muitas vezes eles ainda estão em transformação, né? Então, para que eles escrevam de forma correta, uma série de outras atividades, de outros conteúdos tem que ser trabalhados na educação infantil, né? Como lateralidade, como a coordenação motora corporal, a coordenação motora fina. São conteúdos que são trabalhados desde pequenininho, né, para que eles vão se desenvolvendo, tendo noção espacial, trabalhando o audiovisual. São questões físicas que a gente tem que considerar e compreender que eles ainda não estão preparados totalmente para a escrita correta, né? Outro aspecto importante que a gente tem que considerar é que o processo de alfabetização ele é um processo muito longo, né? Ele começa com essa maturação do corpo físico, do cérebro da criança, com estímulos, o tempo todo sendo motivados, né? Para que eles possam iniciar esse longo percurso que é a alfabetização. Né? Então temos que estar atentos a motivar muito eles a brincadeiras que envolvam lateralidade, atividades, vocês podem já observar nas aulas online, de coordenação motora fina, que é picar papel, usar tesoura, fazer bolinha, usar massinha, seguir normalmente um risco, preencher um espaço com o dedo, com o polegar. São atividades que muitas vezes parece simples, mas que desenvolve muito o lado físico da criança. Aos poucos ela vai percebendo as noções de direita e esquerda, cima, embaixo, né? Vai tendo noções brincando. Esse aqui é o objetivo da educação infantil. Então, ao observar, né, que a criança escreve, por exemplo, a letrinha do nome dela de forma espelhada, a gente deve, primeiramente, usar sempre o reforço positivo. Dizer parabéns, que bacana, essa letrinha do seu nome. A gente pode estar mostrando outras letras para que ela encontre numa revista, num jornal, sempre de forma lúdica. Aqueles exercícios constantes de grafia, né, caligrafia que a gente fazia muito antigamente, na idade da educação infantil não é recomendável. Como a gente mesmo falou, os dedinhos deles são pequenos, os ossinhos curtos e a musculatura ainda em formação. Vai doer a mãozinha da criança e ela não vai compreender ainda as noções de esquerda e direita. Então a gente precisa trabalhar na educação infantil todo o lado corporal, todas as noções básicas, para que ela depois consiga, já um pouquinho mais crescida, a identificar o lado certo da letra, o lado certo do número. O importante é que eles descubram isso naturalmente. Então, quando é que a gente deve se preocupar com relação à escrita espelhada? A partir dos 6 anos a gente tem que observar, né? Conversar com a professora, procurar a escola e muitas vezes a própria professora vai procurar a família para que a gente procure uma psicopedagoga, alguém que possa avaliar se existe a possibilidade de fazer
um tratamento ou algo mais específico, né? Antes dessa idade, 6, 7 anos, não é recomendável procurarmos nenhum especialista para fazer nenhum tipo de avaliação, né? Eles ainda são pequenos, estão ainda em fase de crescimento e não há necessidade desse tipo de pressão, né? O importante é a gente valorizar o ensino na educação infantil. Eu sempre digo que a criança que faz educação infantil, ela se desenvolve naturalmente, ela entra para o ensino fundamental muito mais preparada, com autonomia, com muitas noções de espaço, de lateralidade, ela compreende muito bem as relações sociais, ela tem muito mais preparo para o que vem pela frente, né? Então, a educação infantil é uma fase importantíssima, né? Quem aqui, adulto ainda, não sente dificuldade na hora de virar para a esquerda, virar para a direita, andar de bicicleta, não é? Tudo porque a educação infantil é uma fase que está sendo valorizada somente agora, a partir de alguns anos. Antigamente, a creche, né, era o lugar onde a criança ficava para ser cuidada, né? Ao longo do período aí da história da educação, é que a educação infantil passou a trabalhar conceitos, conteúdos, passou a trabalhar em favor do desenvolvimento da criança, tanto intelectual quanto corporal, né, quanto moral. Então a educação infantil muitas vezes é vista como vou levar meu filho para brincar. Realmente, ele vai brincar bastante, mas cada brincadeira tem um objetivo, tem uma intenção pedagógica.